Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai para a nossa aula da semana 23, equivalente às aulas 45 e 46 do nosso curso, né? E o assunto hoje é ondas eletromagnéticas e fenômenos relacionados às ondas eletromagnéticas, né? Lembra que a gente já tem trabalhado com eletricidade, aí nas últimas semanas com magnetismo, eletromagnetismo e agora ondas eletromagnéticas, né? Então vamos lá. Nas aulas passadas, sobre o que a gente comentou principalmente, né? Sobre interações naturais, forças, lembra? A gente até fez uma revisãozinha das leis de Newton, e a ideia de campo gravitacional, campo elétrico e campo magnético, ou força gravitacional, força elétrica e força magnética, né? E também um breve histórico da eletricidade e do magnetismo até o século XIX, culminando nos trabalhos do Maxwell e o conceito de eletromagnetismo como algo único, não como duas coisas separadas, eletricidade e magnetismo, mas como uma coisa só, o eletromagnetismo, né? Na aula de hoje, o que a gente vai explorar? A ideia de ondas eletromagnéticas, então variáveis físicas envolvidas, relacionadas ou medidas ou calculadas a partir das ondas, o conceito de onda eletromagnética e o espectro das ondas eletromagnéticas. Também no segundo vídeo, então esse aqui vai ser o primeiro vídeo, no segundo vídeo vamos falar sobre fenômenos ondulatórios, já que a gente está falando de ondas, fenômenos ondulatórios, produção, propagação, absorção, reflexão, refração, difração e espalhamento, tá? Então a gente vai dar exemplos de cada um desses fenômenos ondulatórios. Bom, então vamos lá, né? Primeiro vídeo, ondas eletromagnéticas. Vale lembrar, lá no comecinho do ano, em março, a gente trabalhou com osciladores e ondas, né? E, para quem não se lembra, um oscilador é um objeto ou uma grandeza física que faz movimentos periódicos, realiza movimentos repetitivos, periódicos, cíclicos, e esses movimentos podem ser representados por ondas, como a gente está vendo aqui na figura, mas também exploramos as ondas físicas, não só as ondas gráficas, que representam movimentos de osciladores, mas as ondas físicas, que são ondas que se propagam no espaço e no tempo por meio de osciladores, né? Estudamos lá as ondas sonoras, por exemplo, vocês devem lembrar, o som se propaga, são ondas que se propagam no ar, basicamente, né? Também se propagam em líquidos e sólidos, mas principalmente no ar, para o nosso padrão humano, a partir da oscilação de cada partícula de ar, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, enfim, tá? Bom, quais as variáveis físicas que estão relacionadas com as ondas? Amplitude, lembra que todo oscilador e toda onda possui uma amplitude de oscilação, por padrão medida em metros, mas também pode ser centímetros, milímetros, quilômetros, enfim. Os osciladores também oscilam em um certo período, em um determinado período, por isso que o movimento é periódico. Então, cada oscilação leva tantos segundos, ou tantos minutos, ou tantas horas, ou tantos anos, dependendo do oscilador. A gente representa com T maiúsculo. Cada oscilação também pode ser representada pela variável frequência, quantas oscilações faz por tempo. Então, se for quantidade de oscilações por segundo, a gente usa Hertz, em homenagem ao Hertz, né? E tem a relação direta entre frequência e período. Frequência é o inverso do período. Lembra que, né, se o período é o tempo para fazer uma oscilação, a frequência é quantas oscilações faz por tempo. E, da mesma forma, o período é o inverso da frequência, né? A mesma coisa aqui. Também outras duas variáveis relacionadas especificamente às ondas e não aos osciladores. Comprimento de onda. Então a onda se propaga no espaço. A cada vez que ela oscila, ela percorre um determinado espaço. E esse é o comprimento de onda, né? É a distância percorrida para realizar uma oscilação. A gente usa o lambda aqui, o L grego, para representar essa variável, né? E a velocidade de propagação das ondas. Já que as ondas se propagam no espaço, saem de um ponto no espaço e vão para outro ponto no espaço, elas têm uma velocidade de propagação, tá? Então era fundamental a gente lembrar dessas variáveis lá de março e abril para retomar agora, finalzinho de agosto, né? Olhando para as ondas eletromagnéticas.
Velocidade de propagação é calculada com comprimento de onda pelo período da onda, né? Pelo período de oscilação. Ou, como o período é 1 sobre f, e f é 1 sobre t, velocidade também pode ser calculada como comprimento vezes frequência, lambda f. Tá? Então é só uma lembrança aí. Agora voltando para o eletromagnetismo. Nós vimos nas semanas passadas que o Maxwell conseguiu sintetizar, tá? Como está aqui embaixo, o conhecimento de eletromagnetismo que tinha sido desenvolvido no século 17, 18, 19, em 4 equações que são conhecidas como equações de Maxwell. Essas equações, elas preveem e demonstram a possibilidade de existência e de compreensão das ondas eletromagnéticas, que é o nosso assunto de hoje, né? Então, para relembrar, essas 4 equações de Maxwell tratam do seguinte. Primeiro, a lei de Gauss diz que carga elétrica gera campo elétrico. Segundo, a lei de Gauss do magnetismo diz que não existe monopolo magnético. Vocês fizeram exercícios esses dias, viram lá que não há monopolo magnético, não há um ímã somente sul ou somente norte. A lei de Faraday diz que a variação do campo magnético gera um campo elétrico. Então, se eu tiver uma oscilação, uma variação, um aumento ou uma redução da intensidade do campo magnético, em volta dele aparece um campo elétrico. E a lei de Ampère-Maxwell diz que para gerar um campo magnético B, ou você tem uma corrente elétrica, se você tiver carga em movimento, você gera um campo magnético em volta desse movimento, dessa carga, ou se você variar o campo elétrico em um determinado ponto do espaço, ao redor desse ponto vai surgir um campo magnético. Tá? Então você tem carga elétrica em repouso, gera campo elétrico. Se a carga elétrica estiver em movimento, ela gera campo elétrico e magnético. Se tiver uma oscilação do campo magnético, aparece um campo elétrico em volta, e se tiver uma oscilação do campo elétrico, aparece um campo magnético em volta. Então Maxwell mostrou que eletricidade e magnetismo estão intrinsecamente ligados. Um é que gera o outro. É a carga em repouso ou a carga em movimento que gera campo elétrico e campo magnético, e é a variação do campo elétrico e a variação do magnético que gera um e outro também, né? E, então, ainda esses slides da aula passada, a partir da solução das equações de Maxwell, é possível demonstrar que oscilações nos campos elétricos ou magnéticos devem gerar ondas eletromagnéticas. Por qual motivo? O que é uma oscilação? Lembra lá de abril e maio. Março, abril, enfim. O que é uma oscilação? É um movimento periódico, ou um aumento e uma redução de alguma coisa de forma periódica. Uma oscilação no campo elétrico significa o quê? Está aumentando e diminuindo o campo elétrico. Aumentando e diminuindo o campo elétrico. Quando eu aumento o campo elétrico, aparece um campo magnético. Quando eu diminuo o campo elétrico, aparece outro campo magnético no sentido contrário. Então, se eu tenho um campo elétrico aumentando e diminuindo, aparece em volta dele um campo magnético aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo. Só que um gera o outro, né? Então, se um elétrico está aumentando e diminuindo, ele gera em volta dele um campo magnético aumentando e diminuindo. Só que o campo magnético aumentando e diminuindo gera um elétrico aumentando e diminuindo. Vai um gerando o outro, e isso vai gerando uma onda, né? Uma onda de campo, não de matéria, tá? Então, se o cálculo dessas equações se der no vácuo, a velocidade das ondas eletromagnéticas vai chegar nessa equação, não importa agora para vocês, mas com esse valor, 299.796.879, que é, arredondando para uma casa decimal ali, para 2 algarismos significativos, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Tá? Lembrando que essa velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo é justamente o valor da velocidade da luz, medida experimentalmente. Então, o que o Maxwell percebeu? Se essa velocidade das ondas eletromagnéticas teórica, calculada, é exatamente a mesma da velocidade da luz medida, experimentada, então tudo indica que a luz é uma onda eletromagnética. Tá? Isso em 1870 e pouco. 1890, o Hertz vai conseguir, a partir desses trabalhos, produzir ondas eletromagnéticas pela primeira vez. Tá? Bom, resuminho das aulas passadas, quais são as consequências e interpretações que a gente pode ter desses trabalhos do Maxwell, do Hertz e de mais uma galera no finalzinho do século XIX.
eletromagnetismo e eletricidade e magnetismo são fenômenos de mesma natureza. Por isso que a gente fala em eletromagnetismo, que a origem natural é a mesma. Tá? Lembrem que a física é uma ciência da natureza, né? A gente estuda a natureza. Então, eletricidade e magnetismo existem na natureza como uma coisa só. Tá? Campos variantes, independente se sejam elétricos ou magnéticos, campos variantes geram outros campos. E campos oscilantes, então se os campos forem osciladores, que ficam aumentando e diminuindo a intensidade, eles vão gerar outros campos oscilantes, que é o princípio das ondas eletromagnéticas. Outra consequência, que é uma interpretação também possível, na época que a luz é uma onda eletromagnética, porque tem exatamente a mesma velocidade das ondas teóricas eletromagnéticas. E a velocidade da luz e de qualquer onda eletromagnética é constante. No vácuo tem esse valor. Se for em algum meio material, no ar, nos líquidos, gases, sólidos, enfim, tem um valor um pouco mais baixo. Tá? Bom, qual é o espectro eletromagnético que a gente consegue hoje compreender? E esse slide merece uns 10 minutos de atenção, porque ele tem muitas informações. Primeiro, se a gente olha aqui embaixo, tem duas linhas horizontais. Uma, não sei se vocês estão enxergando aí, frequência, medida em hertz, e a outra de cima, comprimento de onda, medida em metros. Bom, lembra que todas as ondas têm um comprimento, conforme elas se deslocam no espaço, para cada ciclo, para cada oscilação, e elas fazem tantas oscilações por tempo, que é a frequência. Então essas são as duas informações das ondas eletromagnéticas que a gente vai usar aqui agora. Vou voltar um slide aqui porque é importante. A velocidade da luz e de qualquer onda eletromagnética é constante. Então a velocidade não varia. Vou voltar agora mais ainda. Vamos voltar aqui para trás. Revisão lá do começo do ano. Opa. Aqui, se a gente olha essa última equação aqui, o que ela diz? Velocidade de propagação de uma onda depende do comprimento e da frequência dessa onda. Se a velocidade é constante, que é a velocidade de qualquer onda eletromagnética, é a velocidade da luz. Se a velocidade é constante, se eu aumento o comprimento de onda, a frequência tem que diminuir para essa multiplicação continuar com o mesmo valor. Concordam? Espero que sim, né? Então a velocidade, comprimento vezes frequência. Velocidade é fixa, é constante, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo no vácuo. Se eu aumento o comprimento, eu preciso diminuir a frequência para a multiplicação continuar dando aquele valor constante. Se eu diminuo o comprimento, eu tenho que aumentar a frequência para essa multiplicação continuar dando o mesmo valor. Tá? Bom, então voltando aqui, já que a velocidade é constante, a gente pode olhar para a frequência e para o comprimento. Então, se eu aumento a frequência, o comprimento diminui. Se eu aumento o comprimento, a frequência diminui nas ondas eletromagnéticas. Então, aqui embaixo a gente pode ver. A frequência está aumentando para a esquerda. Se você olhar essa linha de frequência, ela sai aqui da direita, ó, 10 ao quadrado, que são 100 Hz, 100 oscilações por segundo. E vai aumentando, 10 ao cubo, que são 1000 Hz, 1 kHz. 10 à quarta, 10 à quinta, 10 à sexta, que é 1 MHz ou 1 milhão de Hertz. E assim vai indo, até chegar aqui 1 GHz, que é 1 bilhão, 1 terahertz, que é 1 trilhão de Hertz. Só para... Percebam a velocidade de vibração dos campos eletromagnéticos. Né? A gente está falando aqui de frequências de giga, tera, peta, hexahertz. São milhões, bilhões, trilhões de oscilações por segundo no campo eletromagnético. Tá? Então, se a gente sai aqui com menos frequência, 10 ao quadrado, é a onda eletromagnética com menos energia possível, porque está vibrando devagar, 100 vezes por segundo a vibração. É uma vibração relativamente lenta. Se você vai aumentando para 1000 vezes por segundo, 10.000 vezes por segundo, 100.000 vezes, 1 milhão de vibrações por segundo, está aumentando muito mais a energia. Está gastando mais energia para vibrar, produzir ondas dessa forma.
Então aqui, essa linha de frequência está aumentando para a esquerda, de 10 ao quadrado até 10 a 23. Então, quanto mais para a esquerda, mais frequência significa mais velocidade de vibração, mais energia da onda. A linha de cima trata do comprimento de onda, que está aumentando para a direita, já que quando eu aumento a frequência diminui o comprimento, quando eu aumento o comprimento diminui a frequência. Então, uma onda aqui com 10 ao quadrado de Hz, 100 Hz, ela tem um comprimento de 10 a sexta metros, ou 1 megametro, 1 milhão de metros. Se for uma onda aqui com 100 mil Hz ou 1 milhão de Hz de frequência, ela já vai ter um comprimento de mais ou menos 1 quilômetro. Lembra, o que significa esse comprimento de onda? O espaço que a onda percorre para fazer uma vibração. Essas ondas são muito rápidas. Lembrem aqui que a velocidade dessas ondas é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. São 300 milhões de metros por segundo. Tá? Então são ondas muito rápidas. Em cada vibração, se uma onda faz uma vibração de 1 milhão de Hz por segundo, cada vibração dessa, ela percorre 1 quilômetro, ou 10 ao cubo metros, né? Que é 1 quilômetro. Tá? Então, a cada vibração de uma onda de 10 a quinta, 10 a sexta Hz, ela percorre cerca de 1 quilômetro, porque ela é muito rápida. Agora, se eu aumento a vibração, vou chegar, por exemplo, aqui em 10 a oitava, 100 milhões de Hz. Se eu aumento para 100 milhões de Hz, o comprimento dessa onda é de 1 metro, ou 10 a 0, né? 10 elevado a 0, que é 1 metro. Então, se ela está vibrando a 100 milhões de vezes por segundo, cada vibração dela ela percorre 1 metro. Quanto mais vibrações ela vai fazendo por segundo, menor é o comprimento de onda, menor é o espaço que ela percorre a cada vibração, já que ela está fazendo mais vibrações e se propagando com a mesma velocidade, né? Beleza, então aqui espero que vocês tenham entendido essas duas escalas de comprimento de onda e de frequência. E lembrem, como velocidade é comprimento vezes frequência, se eu multiplicar aqui uma determinada frequência pelo comprimento que está exatamente em cima dela, tem que dar a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, para qualquer um desses valores. Tá? Bom, e aí o que mais interessante é a parte de cima desse gráfico. Frequências extremamente baixas a gente não consegue trabalhar em termos tecnológicos por conta da absorção muito fácil dessas ondas ou perda de energia no espaço, porque são ondas com baixa energia, com baixa carga energética. Frequências um pouco maiores, 10 a quinta, 10 a sexta Hz, já são ondas que a gente conseguiu e consegue desenvolver tecnologia e trabalhar e emitir a onda em uma região e captar em outra região, que são as ondas de rádio. Tá? Então, lá no começo do século XX, por volta de 1900, 1910, 1920, foi possível produzir ondas da ordem aqui de 10 a quinta, 10 a sexta Hz de frequência e captar em outra região do espaço, com uma antena. Então essas ondas foram as primeiras formas de comunicação via onda eletromagnética. Vocês devem ter rádios aí nas suas casas que ainda pega AM, rádio AM ou outras frequências mais antigas, mais baixas. Se você olhar lá uma rádio AM, vai ser não sei quantos kHz de frequência, ou 100 mil kHz, 110 mil kHz, enfim, são ondas da faixa de 10 a sexta, 10 a quinta Hz. Se você já vem para 10 a sexta, 10 a sétima, você tem ondas de 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de Hertz. Isso foi conseguido produzir tecnologicamente mais recentemente, década de 40. E aí você tem as rádios FM, que são ondas de rádio médias, aqui, médias e curtas, né? Essas ondas, se você pegar uma estação de rádio, por exemplo, rádio 89, que é uma rádio que eu ouço bastante, ela é 89 MHz de frequência, então ela está aqui. 10 a sétima é 10 MHz, 10 a oitava são 100 MHz, então ela está aqui, 89 MHz. São ondas que têm comprimento um pouco maior que 1 metro. Né? Ondas de televisão, sinal de TV, TV aberta, canais de TV e de TV a cabo,
funcionam aqui no VHF e UHF, ondas também na faixa do FM, de 100 e poucos MHz. Tá? Então essas ondas que a gente verifica aqui embaixo, de 10 a sexta até 10 a oitava Hz, geralmente são usadas para comunicação, chamadas de ondas de rádio. Com um pouco mais de tecnologia, a gente conseguiu produzir ondas de 10 a nona, 10 a décima, 10 a décima primeira Hz, ondas de giga e quase terahertz. E aí essas ondas são as chamadas micro-ondas, porque o tamanho delas já está ficando microscópico, né? Está ficando um tamanho micro. Antes era quilométrico, né? Depois foi ficando metro, agora aqui está ficando um tamanho centímetro, milímetro e micrômetro. Então essas ondas que vão ficando de tamanho micro, o comprimento, são chamadas de micro-ondas, que são ondas de calor. Então o aparelho de micro-ondas que a gente tem em casa, ele produz ondas dessa faixa aqui de 10 a décima, 10 a décima primeira Hertz, com comprimentos de 10 a menos 2, 10 a menos 3 metros, que são ondas que aquecem a nossa comida, quando a gente põe lá prato de macarrão para esquentar, para a gente almoçar. O que essas ondas fazem? Esse aparelho, o aparelho de micro-ondas, o forno de micro-ondas, produz ondas desses comprimentozinhos micrométricos, e esses comprimentos, com essa energia mais alta aqui da onda, aquecem especialmente a água contida nos alimentos. Tá? A gente vai estudar isso na aula que vem melhor. Depois a gente tem as ondas de infravermelho, com mais energia, 10 a 13, 10 a 14 Hz. E essas ondas de infravermelho são também chamadas de onda de calor. Tá? Quando você fica exposto ao sol, quando a gente fica exposto ao sol, hoje mesmo está um dia muito quente, né? Ontem também estava. As ondas que a gente está recebendo, que a gente chama de calor, são as ondas de infravermelho. Aqui vem um pedaço bem surpreendente. E, enfim, são ondas de calor porque quando elas interagem com a nossa pele, com o nosso corpo, elas aumentam a vibração de todas as moléculas aqui do corpo. Vocês devem lembrar que temperatura está ligado com agitação das moléculas, né? Então quando essas ondas interagem com o nosso corpo, aumenta a vibração de todas as moléculas do nosso corpo e a gente se sente mais quente, a gente esquenta, né? E aí sente calor, né? Agora aqui, ó, quando chega nesse coloridinho, quando passa de 10 a 14, está chegando em 10 a 15 Hz, quase um petahertz, aí a gente vai ter a faixa de ondas eletromagnéticas que o nosso olho consegue enxergar. Tá? Então, por exemplo, a gente sente muito calor, mas o nosso olho não enxerga essas ondas de calor. Agora ele enxerga o nosso olho, a gente vai explorar isso nas próximas aulas também. A nossa retina, ela tem alguns sensores que detectam ondas dessa faixa de frequência pequenininha aqui, tá? Que vai entre 10 a 14, 10 a 15 Hz, ou se quiser olhar para o comprimento de onda, entre 400 nanômetros e 750 nanômetros. Então as ondas com menos energia são as ondas do vermelho. Então as cores vermelhas que a gente enxerga, hoje eu estou até com uma camiseta meio laranja, meio vermelha, é porque essa camiseta reflete ondas com esse comprimento de onda, 700 nanômetros, vindas da luz branca, né? Esse é o assunto para a próxima aula, luz e cores. Se você aumenta a energia, estava lá em 10 a 14, vai aumentando 1,5, 2, 3 vezes 10 a 14, 4 vezes 10 a 14, 5 vezes 10 a 14, vai aumentando aqui a frequência da onda, vai diminuindo o comprimento, chega em 600, é a luz que a gente entende como amarela. Se você vai diminuindo mais o comprimento, aumentando a frequência, vai chegando na luz que a gente entende como verde, que a gente chama de verde. São ondas que o nosso olho detecta como verde, depois azul e depois o violeta, né? As ondas eletromagnéticas com mais energia do que o violeta são chamadas de ultravioleta. Essas o nosso olho não enxerga. Assim como as ondas com energia menor do que a energia do vermelho são chamadas de infravermelho, que é o calor que a gente também não enxerga, né? Então o nosso olho, olha que bonito essa questão. O nosso olho só enxerga essas ondas eletromagnéticas aqui. Todas as outras ondas eletromagnéticas que estão aqui, passando por esse ambiente, nosso olho não detecta. Então é como se a gente só enxergasse um pouquinho por cento aqui, 5% de tudo que a gente poderia ver
no universo, no mundo, nas coisas, enfim. A gente só enxerga alguns tipos de ondas que batem nas coisas e vão refletindo e permite que nossos olhos enxerguem, né? Agora, todo o infinito aqui de infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, ondas de raio-x, raios gama, a gente não enxerga, então não vamos ver mesmo. Fazer o quê? Dá para fazer alguma das adaptações, por exemplo, ondas de infravermelho, ondas de calor, a gente já consegue desenvolver câmeras, deve ter aquelas câmeras que enxergam no escuro, câmera do Big Brother, que elas detectam calor, ou para quem gosta de Fórmula 1, tem aquelas ondas que detectam as cores do freio do carro, da roda, que está mais quente, mais frio, enfim. São ondas de calor que o nosso olho não enxerga, então quem está no escuro, lá no Big Brother, no quarto escuro, debaixo do edredom, não tem nenhuma luz visível, do espectro visível, mas tem ondas de calor, o corpo está emitindo onda de calor. Aquelas câmeras conseguem pegar essas ondas de calor e aí transformar numa cor que a gente enxergue. Azul, amarelo, verde, tanto faz. Bom, então, continuando, se você tem mais energia na onda do que o violeta, você entra no ultravioleta, UVA, UVB, UVC, os vários tipos de ultravioleta, são ondas que a gente não enxerga. Se você aumenta mais a frequência, aí a gente tem os raios X. E se a gente aumenta mais ainda os raios gama e com mais frequência ainda, 10 a 22, 10 a 23 Hz, os raios cósmicos. Então, todos esses tipos de ondas têm a mesma natureza, são ondas eletromagnéticas. Tá? Só que umas com mais frequência, outras com menos frequência. Umas visíveis para a gente, outras não. Vou deixar outra representação aqui também lá no PDF, para quem quiser explorar uma outra forma de enxergar a mesma figura que a gente estava vendo anteriormente. Tá? Por fim, a gente vai usar esse simulador de ondas eletromagnéticas para entender exatamente como que funciona. Eu vou abrir no próximo vídeo, tá? Mas aqui você tem uma antena, por exemplo, de uma rádio, que gera uma onda eletromagnética e é captada aqui pela casa de um cidadão que está ouvindo essa rádio, tá? Por exemplo. Então isso a gente vai fazer no próximo vídeo, quando a gente falar sobre fenômenos ondulatórios. Ok? Então até daqui a pouco.